Pessoal, de novo estamos de volta, depois que nós passamos aí pela segunda de linguagens, estamos de volta para nosso último bloco dessa revisão, dessas informações, dicas para quem vai fazer, tá, o Enem. Fique mais uma vez aí com, papelzinho sempre na mão, hein? Tudo que precisa anotar, anota para que vocês possam se deparar, gente, com as explicações. Atenção, nós vamos encerrando agora esses bloquinhos aqui de estilística, lembra que nós já passamos por eles, estamos caminhando para as últimas dicas, já tem algumas dicas, galerinha, de como fazer na prova de linguagem. Professor, e se eu pegar uma questão dessa e eu não saber como é que eu faço para chutar? Tem dicas como chutar, vamos já mostrar para vocês. Atenção, pessoal, anáfora é repetição de mais palavras de forma regular. Tudo que eu vou repetir, gente, é uma anáfora. Essa repetição, ela pode acontecer de várias maneiras. Olha essa repetição aqui. Se você sair, se você ficar, se você quiser esperar. Gente, esse se, isso é chamado de anáfora. Ela está sendo utilizada bem no início das palavras e está colocando de forma regular. Quando vocês pegarem um texto, veja bem isso aí, por favor, tá? Vocês podem observar que as repetições elas acontecem no início lá do poema. Nós vamos ter que fazer algumas questões com vocês bem rápidas depois, para demonstrar isso de forma bem prática, galerinha. Atenção, quero chamar a atenção de vocês para um detalhe também aqui. As anáforas, presta atenção, se vier algum texto com questões de neologismo, gente. Neo, novo, novas palavras sendo utilizadas. Lembra quem fez isso muito bem? Grande Guimarães Rosa, lembra dele? Lá, o homem da terceira geração modernista. Guimarães Rosa gostava de neologismo, hein? E as anáforas são as repetições de maneira regular. Quando eu começo falando isso, tá? Isso chama-se anáfora ou repetição. Gente, a próxima figurinha aqui de linguagem, ó. Agora de som, lembra? A sonoridade. Eu falei para vocês lá no mapa mental que a escola que muito usou isso aqui foi o simbolismo, grande simbolismo, uma das escolas poéticas mais atraentes que nós tivemos, né? Como eu falei para vocês, o Cruz de Souza, o Enem gosta de usar o Cruz de Souza, o Afonso Guimarães nas poesias. Atenção, aliteração. Gente, nada mais, nada menos do que a repetição de uma consoante no verso. Mas vou trocar essa definição. Gente, olha essa definição aqui como é mais fácil, ó. A aliteração é uma espécie de trava-língua. Trava-língua, sim. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Olha o tanto de R que eu não falei, galera. Isso é aliteração. Quer dizer, então, que a repetição de uma consoante, tá? Em um fragmento, é isso que a aliteração é. Gente, olha o Jorge Benjô aqui. Chove chuva, chove sem parar. Pronto. Chove, chuva, chove. Pessoal, olha a consoante ali, ó, a fonética, tá? Com o som de X. Isso é que é literação, rapaz. Isso é que é literação. Eu estou fazendo repetição da consoante, certo? Vozes veladas, veludosas vozes, vozes dos violões e vozes veladas. Grande Cruz de Souza. Lembra? Muito V aqui da minha fala. Eu aliterei o verso. Agora essa paronomásia, às vezes uma questão para analisar, galerinha, ela dá um trabalhozinho, sabia? Porque ela confunde, porque as expressões são muito parecidas, professor. A fonética, aliás, né, muito parecida, é a repetição de palavras cujos sons são parecidos. Eu repito a palavra, mas os sons são muito parecidos. Gente, sons aqui é a parte fonética. Galerinha, quem está com a folhinha, ó, papelzinho na mão, que eu sempre estou falando, bloquinho e marcando. Ó, pessoal, olha isso aqui, ó. O cavaleiro, muito cavalheiro, conquistou, tá, a donzela. Cavaleiro é homem, tá, que anda a cavalo, e cavalheiro é homem gentil. Cuidado com essa expressão aqui. Cavaleiro que cavalga. Cavalheiro é homem gentil. Lembra disso? Professor, é muito parecido as expressões, rapaz. Gente, pois em estilística, isso aqui é chamado de paronomásia. Acender com uma expressão e acender com a S é uma, tá bom? Então, preste atenção nesses sons aqui. Isso é chamado de paronomásia. É o som das figuras. E essa aqui, galera, ó, quem lembra dessa? Onomatopeia. Essa aqui, professor, eu lembro. Olha, pessoal,
Olha, eu ouvi a buzina do carro. Gente, se você escrever o som da buzina, isso é uma onomatopeia. Não aguento o tique-tique desse relógio, mas tem que deixar o relógio aí para despertar no dia da prova, hein? Apesar de ser à tarde, não pode atrasar não, galera. E, professor, isso quando eu ouço tique-tique, eu traduzi o som, isso que é onomatopeia. O toque-toque do sapato, onomatopeia. Gente, é uma repetição de som, tá? Fica muito clara essa parte aí. Figuras de som. Eis a questão de linguística aqui agora, tá bom? Dá para você observarem, estilisticamente falando, tá? Nós temos aqui. Gente, de novo, e um mapa mental da segunda linguagem? Tá aqui o mapa mental que nós fizemos para vocês aí, ó, tá bom? Vocês estão nos assistindo? Vamos observar aqui. Pessoal, eu vou conferir quantas figuras tem aqui nesse mapa mental. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 figurinhas de linguagem. O Enem não usa as 11, né? Claro que não. Mas o Enem pode usar uma daquelas lá que eu mostrei para vocês, principalmente associado às escolas literárias. A literação, quem muito usou, lembra? Cruz e Souza, que o simbolismo é uma escola que fez poesia sonora, gente. Até que uma das marcas do simbolismo é a musicalidade na poesia. Então, a sonância, a literação são marcas registradas, tá bom? E agora? Agora nós vamos para as dicas. De quê? Da prova. Ei, papelzinho na mão. Professor, estou aqui no Enem, cheguei, sentei às 13 horas nessa escola. O que eu faço agora? Dicas? Gente, agora eu estou indo para as dicas, tá bom? Caderninho na mão, qual a cor do caderno? Azul, amarelo, lembra dessas cores? Rosa. O que eu faço agora? Atenção! Ei, ao abrir a prova, primeira tarefa que você tem a fazer é ler o tema da redação que vocês tiveram aula de redação, informações. Lê o tema, lê os textos de apoio agora, é prova de linguagem, meu filho. Tá tudo misturado ali, presta atenção, tá? Muitos professores recomendam que você faça a redação antes das questões. Faz logo o rascunho, tudo que for lembrando, impactos, caminhos, efeitos. Anota tudo, é rascunho, pode fazer o rascunho lá, no caderninho atrás, tem esse espaço para isso, você sabe. Ok, atenção para cá, gente. Agora vamos ao que interessa. Nós vamos para as dicasinhas das questões. Atenção, estou com uma questão para resolver, professor. O que eu faço agora? De linguagens, aquele texto grande, não perca tempo para interpretar o texto, não faça isso. Por quê? Porque você tem que levar 2 minutos para ler o texto. Às vezes alguém passa mais tempo, esse é um erro seu, gente. O que eu oriento? Vá direto para o enunciado. Então, por favor, vai para cá. E antes de começar a ler o texto, veja o que a questão pede. Muitas vezes não será necessário ler o texto inteiro, não. Por que não? Porque as questões, gente, o que eles querem no enunciado está bem explícito para vocês isso aqui. Olha só, nos casos em que seja necessário ler o texto, de fato, é preciso manter a concentração e agilidade para não ler o texto mais de uma vez e perde tempo. Ué, eu não tenho que ler o texto 3 vezes, não. Não faça isso não. Você vai perder um tempo enorme. Então, como é que eu faço quando pegar um texto grande, como eu pego, para ter mais, encurtar o caminho? Você faz assim, galerinha, ó. Olha só para cá, tá? Essa dica. Atenção, para não perder tempo nessa leitura, a dica é primeiro a referência do texto, o enunciado, para você entender sobre o que o texto se trata e depois ler o trecho grifando as palavras-chave. É assim que faz, porque o enunciado em si, gente, ele traz muitas referências do que a questão pede. Eu vou ter que fazer para você ver isso na prática já, tá bom? Atenção, a resposta de muitas questões é simplesmente o resumo da ideia que está no texto, professor. Então, meu amigo, como eu já sou treineiro, sou experiente, eu não vou ler aqueles textos, não. Eu vou logo no enunciado procurar a que a palavra-chave se remete. Exatamente, essa é a primeira dica. Olha essa dica aqui agora, galera. Responder de acordo com o texto. Não responda as questões do Enem, ABCDE. Não pode responder o que você acha, galera. Não faça isso não, por favor. É o que o texto está dizendo. E se o texto estiver dizendo algo que eu não concordo? Não vá na sua visão, não. Vá na visão do texto. Quer ver um exemplo disso aqui? Quando você ficar em dúvida entre duas questões aparentemente certas, para esses casos, o conselho que nós damos, professores damos, é que você escolha a alternativa que diz algo verdadeiro de acordo com o texto, não de acordo com a sua visão de mundo.
Olha, dá aqui um exemplo, está em outra área. Professor, eu peguei uma questão aqui, rapaz, que está falando dos 4 antigos tigres asiáticos. E, rapaz, eu sei quais são os 4 antigos tigres, mas tem os 5 novos também, tá? Mas o texto diz isso? Diz. Vá pelo texto, não vá por você, não. A sua visão de mundo não vai ser bem-vinda nesse momento, não. Marque a questão que o texto está dizendo. Sim, e se o enunciado me mostrar de acordo com o texto? A questão não é aquilo que é verdade ou mentira, mas sim o que o texto diz. Pessoal, eu não concordo com essa questão aqui, não. Concordando ou não, mas veja o que o texto está dizendo, gente. Por favor, essa é a dica, tá bom? Avançando aqui a dica. Tá, como é que eu faço em relação para fazer as questões? Gente, lembra, são 3 bloquinhos de 45 questões. Nós temos 3 bloquinhos, meu filho. Questões mais fáceis, questões intermediárias e aquelas questões mais analíticas. As fáceis não pode errar, porque nós temos uma TRI, a teoria, gente, tá, de referência ao item. E professor, por que eu não posso errar as fáceis? Gente, se você errar as fáceis, vão ver que você chutou a questão. Vem cá, você acertou as questões difíceis, as mais fáceis você errou, meu filho. Não pode, está errado. Então, como é que eu faço isso? Atenção, nós temos a teoria de resposta ao item, usado pelo Enem, a prova deve haver coerência, claro que sim, tá? Não irá adiantar acertar as questões difíceis, não adianta, tá? E as médias e erradas consideradas fáceis, porque vai ter as questões fáceis, claro que sim. O que eu faço, então? Comece sempre pela disciplina que vocês têm mais facilidade. Gente, e aí é o melhor caminho. E aí tem uma dica para saber logo como é que é fácil não. Então, como é que eu faço? Nós vamos ter que usar uma técnica chamada técnica pega-varetas. Eu saio escolhendo as questões. E professor, a questão 22, eu li que ela é mais fácil e até menor do que a 32. Rapaz, vou fazer logo a 22, meu filho. Então faça logo a 22, gente. Professor, essa questão 45 é a última questão lá. Rapaz, agora que eu vi olhar, se eu soubesse, eu tinha feito ela primeiro. Pois é, mas você não olhou, você quis dar uma de maratonista, não foi? 1, 2, 3, você vai se cansar. Faça as questões não na ordem, vai escolhendo, vai folheando o caderninho do Enem, gente, por favor, ok? Pronto, passando a próxima dica. Não insista em questões, por favor. Pessoal, já li essa questão, vou ler de novo. 3 vezes para quê? Não. Gente, o que a gente entende muito bem, aluno como vocês, né, que eu falei alguma expressão aqui agora, né, vocês são muito smarts, tá? Além de esperto, galerinha, vocês têm 1 minuto para perceber se a questão dá para fazer naquela hora ou não. Pode observar isso. Desde 1 minuto, um aluno como vocês, estudiosos, ele olha, essa questão dá para fazer agora. Não, essa não, vou deixar essa para depois, porque senão vai me cansar. Então, observa isso. Se a resolução, gente, for demorar mais de 3 minutos e você ainda não estiver na primeira leitura da prova, passe para a próxima questão, por favor, não vá teimar. Ou seja, não insista com as questões. O mesmo vale para quando ocorrer um branco em sua mente. Mantenha calma e continue a prova. Essa questão aqui deu um branco agora. Pula para outra, marca lá que não fez e vai avançando. Outro sim, ao voltar na questão depois, você saberá melhor quanto tempo tem para fazer a prova. Mas não vá nessa maratona. Essa questão está difícil, vou ler de novo. Não pode fazer isso, gente. Guarde-a, depois volte para a questão e você sabe quanto tempo tem para terminar. Essa é a nossa 5ª dica. Outra dica para a prova. E os chutes, eu tenho que chutar, professor. O tempo às vezes me aperta, pois tem uma técnica para chutar aqui. Gente, a prova do Enem é padrão, né? Então como é que eu faço para chutar certo? Assim, em algumas questões será necessário dar o famoso chute. Claro que sim, né, professor? Porque eu olhei para o tempo, meu filho. O tempo está passando. Então é o jeito de chutar agora. Gente, é tão certo isso que eu estou falando. Se a prova do Enem fosse 35 questões somente, um aluno como você, meu filho, fecharia tranquilamente a prova. Tranquilamente. Professor, mas eles não deixam. São 45 questões para testar a minha habilidade. De 45 questões eu faço 33, 34, faço tranquilamente. Mas não dá para fazer 45 com a mesma habilidade que eu fiz a primeira, porque o tempo foi embora. Então, qual é o segredo? É preciso chutar de maneira muito, muito consciente. Como? Atenção, olha para cá.
Comece eliminando as questões absurdas. Tem sempre uma letrinha que não tem nada a ver, gente. Observe isso lá no dia para você ver. Aquelas que fazem afirmações contrárias ao solicitado no comando da questão e as que ferem os direitos humanos. Ferir os direitos humanos, sabe que aquela questão não está certa. Tem um detalhezinho aqui que é importante vocês observarem. Como? Ei, todas as vezes que aparecerem as palavrinhas sempre, nunca. Lembra, gente? Gente, sempre, nunca. E se tratando de questões de linguagens, questões de humanas. Gente, nada é exato em humanas. Por quê? Tem que aparecer isso? Gente, é um padrão. Quando você observar que está aparecendo a palavra sempre, nunca, jamais, já sabe, essa opção não serve. Essa eu não vou chutar, eu chuto outras. Porque para chutar as questões, escute o que é chutar. E chutar a questão não é fechar os olhos e marcar de você, não. Chutar questões que a gente entende é dar uma olhadinha com. Não, essa aqui não. Eu vou chutar essa, mas tem que analisar também o chute. Tranquilo? Essa é a nossa sexta dica. E essa dica aqui, professor? As questões do chute na TRI, lembra? Gente, tem que ter muito cuidado com isso aqui. Por quê? O modelo utilizado no Enem, ele segue 3 parâmetros de avaliação. A sua prova, quando você estiver fazendo, ela vai ter questões, gente, nessa linha aqui. Escute isso aqui, por favor. Pessoal, primeira, o de discriminação, que diferencia os participantes que dominam e os que não dominam a habilidade exigida em determinada questão. De que maneira acontece isso? Vamos lá. Atenção, o primeiro grau de dificuldade é capaz de avaliar a complexidade da questão. Com maior é o seu valor, mais difícil é o item e vice-versa. É aquele bloquinho que eu falei, 25 fáceis, 25 intermediárias e 25 mais complicadinha. Ok. Pessoal, como é que eu vou saber disso? Vou dar um exemplo para você já, para você observar, tá bom? A próxima dica aqui nossa, gente, tá? A TRI, eu quero só chamar a sua atenção, a TRI, gente, é a teoria de resposta ao item, porque se eu acertei todas, praticamente, muitas questões difíceis, acertei muitas, gente, só que eu errei as fáceis, aí vocês vão ficar enquadrados na TRI, não pode, tá bom? Vai para cá, por favor. Atenção, e como é que eu vou chutar? Tem dicas, primeiramente vocês vão trabalhar com eliminação, tá bom? Por quê? É porque as provas têm um padrão. A prova tem que ter um padrão. Se não tiver um padrão, não tem uma referência para a gente fazer. Professor, o que se chama de padrão? Lembre-se que o Enem é uma prova que segue uma ética. Por isso, dificilmente, a resposta correta vai ferir os direitos humanos. Nunca vai ser a correta essa, gente. Uma boa dica é se atentar qual das opções possui uma resposta que é mais facilmente aceita pela sociedade e que não desrespeite o próximo. Olhou isso, já sabe que essa não é a correta, não marque essa. Uma. Outra, atenção, repetição e semelhança. Isso aqui acontece demais nas provas, como estou te falando, a prova segue um padrão. Pode anotar aí, galerinha, quem fez simulado e até então. Pessoal, vai ter questão de tirinha, de chá, de cartões, vai ter uma questão com poesia, aquelas questões com os textos, as funções de linguagem, como o senhor falou, figuras, tem que ter questões assim. Nesse aspecto aqui, olha só isso aqui. No caso da repetição, se você pegar, meu queridinho, uma questão em que as respostas se repetem, fique bem atento, fique alerta. É muito provável que as que mais aparecem sejam, gente, as corretas. Por exemplo, pessoal, se as opções apareceu peixe e baleia, aparecem mais vezes que cobra e sapo. Provavelmente a opção correta possui as palavras peixe e baleia, porque foram as que mais apareceram. Por quê? Porque o Enem segue uma ética. Como assim, professor? Rapaz, a letra A de uma questão está aparecendo a palavra sonoridade. Pois a letra B, sociedade. A letra C, raridade. Não pode mudar a sequência. Observe bem isso aí, por favor. Então, isso aqui é que leva uma análise para chutar. Gente, chutar também tem que analisar, tá bom? Atenção para essa dica aqui agora, tá? Generalização. Quando a questão estiver muito generalizada, fique atento, porque tem que aparecer isso lá, galerinha. Pessoal, como assim? Exemplo, apareceu as palavras, gente, apareceu jamais, apareceu sempre, apareceu nunca,
e apareceu ninguém. Apareceram essas expressões. Fique atento quanto a isso. Gente, por quê? Aposte em resultados que sejam, gente, que sejam, contrários a esse tipo de ideia. Por quê? Pessoal, é porque essas palavras aí, como o senhor está dando a dica, tá muito genéricas, ou seja, nós estamos entrando num momento que está muito misturado. Então, eu vou observar que quando eu olhar essas situações, isso aí me chama atenção, como o senhor falou. Lembra que o senhor disse que nada é exato em humanas? Não, então vocês vão ficar muito atentos com essa parte aqui. Atenção naqueles alunos que dizem assim, vou chutar só a letra A. Ah, não é bem assim não, calma. Até para chutar, gente, dar o chute tem que pensar um pouquinho. Como é que eu faço então? Ei, gente, é o Enem nível nacional. Tá pensando que eles são bobinhos? Olha isso aqui. Atenção, existem teorias da conspiração que apontam que certas alternativas têm maiores chances de estarem certas e outras erradas. Em que sentido? Esse aqui, no caso, o A é tido como aquele que o avaliador evita colocar como certo. Por quê? É porque o Enem quer que vocês leiam as questões. Então, se eu colocar muita letra A, gente, e alguém chutar, possa ser que estejam certo. Então, para chutar, tem que analisar. Por quê? Pois, para a ideia de que é algo muito fácil. Já a opção C é aquela que dizem que existe maior possibilidade do avaliador escolher para colocar a resposta correta. Por isso evite chutar a alternativa A. Entre A e C, prefira mais C, gente. Por quê? Porque dificilmente no chute vai ter mais opções da letra A. São dicas, tá? Que o próprio Enem, com certeza, ao elaborar a prova, eles têm esse cuidadinho aí para vocês. Professor, pois o Enem passado eu chutei muita letra A, por isso que eu errei todas, rapaz. Foi. Este ano já faz uma mesclagem aí, entendeu? Lê as questões, dá uma lidinha, mas entre A e C, vá mais para C, tá bom? Tem mais dicas? Tem. Descarte, gente, atenção lá, ou seja, descanse durante a prova, tá? Descanse. Por quê? Gente, é porque você não vai ficar o tempo todo de cabeça baixa, meu amigão. Durante uma prova inteira, você vai cansar. Respira, toma uma água. Olha para os lados um pouquinho, volte à sua prova, porque você não vai aguentar, gente. Outra dica aqui, chega um momento aí, olha para o tempo da prova, olha para o tempo que é marcado, começa a gabaritar. Comece a gabaritar, para não deixar o gabarito, gente, para o último momento, todas as questões. Porque você tem um tempinho lá que isso pode atrapalhar você. Professor, eu não tinha pensado nisso não. Então escute isso aqui, dicas não só falando, gente, porque falando se perde. Dicas você olhando o que eu vou falar aqui agora, tá bom? Quando sentir que está começando a se desconcentrar, ou que você está cansado, é preciso descansar para que seu tempo renda mais depois. É uma maratona de questões. Aí você baixa a cabeça, vai fazendo, lendo. Tem um momento, gente, que você precisa estar mais inteiro para terminar a sua prova. Principalmente de linguagem, meu amigo, que é texto que não acaba mais. 1, 2, 2. Atenção, pare para comer algo, tá? Vá ao banheiro, volte, tudo isso para reconcentrar você. Estava muito concentrado, parou, volte. Beba água bastante, você sabe que o clima nosso não é um dos melhores, né? Ou simplesmente, gente, tá? Para isso. Atenção, galerinha. O seu cérebro vai cansar em certo momento da prova. Claro que vai, porque eu vou te mostrar aqui em forma de questões como isso funciona. Porque vocês precisam de um tempinho para gabaritar. Tranquilo? Essas são as dicas de quem vai fazer a prova. Mas agora, gente, atenção. E o gabarito, professor, você não pode esquecer, não, amigo, muito tempo para gabaritar a prova, não dá. Vá fazendo e vá gabaritando, beleza? Pronto, galerinha, agora é o seguinte, preciso dar exemplo de questões. Olha, cadê o papelzinho? Tá aí? Tá bom? Pessoal, estou aqui, estou marcando aqui as dicas. Atenção, olha aqui, por favor, um exemplo de Enem, gente. Lembra os textos que eu falei para vocês, os textos, tá bom? Atenção, professor, olha esse texto aqui, tá bom? Nós temos aqui uma cantiga, tá certo? Então, é um poema em que ele vai falando para vocês aqui, a cigana, a ciganinha, gente, a expressão lá, tá? Meu amor, essa é a cantiga, há muitos anos, vai colocando, lá em cima, canta mulher, vai pôr no cristal, eles estão dando um texto para vocês.
Isso aqui é a Adélia Prado. Numa questão como essa aqui, olha como é que a gente vai analisar aqui a questão, gente, tá bom? De atenção aqui. Atenção para cá. Gente, uma questão como essa, aí eles vão fazer o quê? Eles vão dar para a gente um enunciado, tá bom? Professor, acerca do poema, como é que eu posso fazer essa questão? O que é correto afirmar? E professor, lá no caso, a poetisa, a poeta tem consciência de que seu passado é irremediavelmente perdido. Lá no poema não falou isso, não falou. Depois vocês podem ver isso, tá? De melhor maneira, não disse isso lá, é o que o texto está dizendo. E um detalhe, olha como as questões são configuradas. Gente, atenção, agora, existe um tom sarcástico e um saudosismo de raiz romântica? Professor, eu não vi isso lá não. O que é saudosismo? Lembrança, a saudade. Sarcástico é uma coisa mais irônica, não vi isso. C. A cantiga faz com que a poetisa, a poeta, reviva uma série de lembranças afetivas. Gente, já faz sentido. Lembra que eu li os trechos lá, faz sentido. Letra D. Professor, predomina o tom satírico e o caráter autobiográfico. Satírico é crítica. Autobiográfico, auto, de mim. Eu estou fazendo uma biografia sobre mim mesmo. Letra E. Professor, 10 valoriza os elementos da cultura popular. Não houve isso. A melhor opção aqui, se o Enem arrumasse uma questão como essa, gente, seria a letra C. Mas vamos lá, outra dica aqui para vocês. Eu vou passar aqui para ficar... Avança um pouquinho, por favor, filho. Aí, tá bom. Professor, outro poema. Atenção para os poemas. E eu coloquei aqui ele, tá? Camões, aquele que eu recitei, lembra lá atrás? Ele. Professor, olha aqui quantos versos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Professor, os bons vi sempre passar, no mundo graves tormentos. Gente, olha essa expressão. E para mais me espantar, vai colocando a poesia de novo. Dá uma lidinha aí, por favor, que eu documento aqui, tá bom? Me ajuda aí. Uma poesia como essa, o Enem ele quer para você interpretar aquilo que eu falei, tá? O texto, mas você deveria ir para o enunciado diretamente, sim? E o enunciado observar o que eles estão pedindo, gente. Porque a poesia, talvez você não vai entender o conteúdo da poesia, tá bom? Talvez não, tá? Porque a poesia nada mais é aquilo que eu não quero dizer claramente. Nessa poesia aí, tá? Pega o papelzinho aí de novo e anote, tá? O Camões é um poeta do classicismo, gente. Lembra disso, né? Classicismo. Bom, então, olha essa questão que eu vou fazer com vocês, vamos lá. Quanto ao significado, o poema baseia-se em antítese. Lembra de antítese? De tal maneira organizada que parece refletir a coita amorosa. Coita é dor. Lembra? Sofrimento. Amor cortês, a máquina do mundo, o heroísmo português ou o desconcerto do mundo. Gente, o que está falando lá, se você anotou lá os versos que eu falei aquela hora para vocês, nós estamos aqui, a letra C é a melhor resposta do poema. Certinho? Com isso nós demos as dicas para vocês, tá bom? Gente, amanhã, observe as dicas que nós demos, amanhã a sua prova, vá com calma, leiam bem os conteúdos, leiam os enunciados. Nós chegamos aqui a mais um final de uma aula. Queremos agradecer aqui a parceria, a Arena Enem, a TV Cidade, o Curso Único, a todos os parceiros que estiveram aqui conosco para levar para vocês informações, dicas. É óbvio, gente, é óbvio que o tempo de aula de uma revisão como essa, não compare com o tempo de aula que você, como aluno de ensino médio, teve um ano inteiro na escola, no cursinho, não compare. São dicas mais rápidas, dicas muito mais precisas, tá? Para que vocês possam fazer uma boa prova. Boa sorte para vocês, concentre-se, muita calma, lembra que eu falei, por favor, das questões de chutar e que vocês, fiquem bem tranquilos quanto a isso. Tchau, tchau, até o próximo evento, até o nosso próximo projeto. Arena Enem, seu companheiro na reta final para o Enem. Realização TV Cidade Record. Do seu jeito. Oferecimento Uninasal. Aprendizado que forma líderes. Apoio Único Vestibulares. Mais que um pré-vestibular. Contato 98 99148 1952.